galera, sejam muito bem-vindos aos Dicas e Apostas da instituição FAMERP. Eu me chamo Caian Cabral, minha formação é em cirurgia geral e urologia na FAMERP, então a gente está em casa para trazer aqui várias dicas e apostas com temas bem quentes ali na área de cirurgia da minha casa. Primeiro, para a gente dar uma recapitulada de como funcionam basicamente as questões da prova de FAMERP ali na cirurgia geral. Os enunciados são completos, espera-se questões com estruturas de enunciado bem descritas, tá? Raramente cai imagens, então se vocês gostam muito de interpretação de imagens, aqui não é uma prova que vai cair bastante. Às vezes, um ano ou outro, caiu uma imagem de intraoperatório, mas nada muito fora ali do que era perceptível. Caiu, por exemplo, dá uma possibilidade de cair um divertículo de Meckel, uma intussuscepção no intraoperatório, mas não vai fugir muito disso, tá? Aqui, a gente não espera interpretação ali da imagem para chegar num diagnóstico. Muitas vezes ela vai te dar, inclusive, o laudo ali na descrição do enunciado. O interessante aqui é que a FAMERP gosta de focos dentro de assuntos da cirurgia geral e raramente a gente tem questão de especialidade, tá? E quando tem, são temas mais clássicos. Uma boa notícia é que a prova segue uma tendência de prova, então ano após ano a gente vê repetir os mesmos focos, os mesmos subtemas ali, e a gente espera isso porque são as mesmas pessoas que acabam fazendo as provas ali todos os anos. É uma prova que dificilmente vai ter pegadinhas, tá? Então se vocês estudarem bem, estudarem os focos que são mais prevalentes ali, vai dar para vocês chegarem com uma bagagem muito boa ali para a prova de vocês. Geralmente a estrutura funciona assim. A questão traz um quadro clínico clássico, muito bem descrito ali, mas não vai apontar o diagnóstico. A partir daquela estrutura ela vai te perguntar qual que é a hipótese diagnóstica, qual que é a melhor conduta, pode ser cobrado ali algum conceito, então podemos afirmar que a partir desse quadro clínico, lembrando que quase sempre sem imagens. Uma questão que a gente vale a pena rediscutir aqui também é que a gente não tem todo o tempo do mundo nessa aula para discutir todos os temas. Então vale super a pena vocês revisarem também trauma de abdômen e pelve, ressuscitação ali no politraumatizado, então estratégia de controle de danos ali na cirurgia, né, de controle de danos, hipotensão permissiva, contraindicação de hipotensão permissiva, aquele paciente que tem TCE, avaliar o Rotem principalmente ali na hiperfibrinólise para você indicar o Transamin no Rotem, tudo isso aqui, carro forte, carro-chefe ali da FAMERP também. E outro tema importante são as afecções de vias biliares e pancreáticas. E o que a gente vai trazer na aula de agora, nesse momento aqui de discussão? Hérnias da parede abdominal, carro-chefe, temos uma enfermaria nova, recente aberta ali na FAMERP, então é uma grande aposta que vai ter mais questões esse ano, hemorragia digestiva alta e traumas da parte de cima, tá? Trauma cervical, trauma torácico e trauma na transição tóraco-abdominal. Então, essa aula vai trazer isso e fiquem ligados que no pra cima da FAMERP a gente vai trazer aqueles outros temas para a gente ter uma complementação e vocês chegarem arrebentando ali nas provas ali na hora. Então vamos começar com o primeiro tema, hérnias da parede abdominal. Quando a gente avalia um intraoperatório aqui, um conceito que eu queria chamar a atenção de vocês é justamente desse ligamento aqui, ó, que é o ligamento inguinal, que vai da região púbica até a crista ilíaca anterosuperior. Quando a gente tem herniações acima do ligamento inguinal, a gente tem hérnias inguinais. Quando a gente tem herniações, como no caso da figura, abaixo do ligamento inguinal, a gente tem hérnias femorais. Então, se um enunciado começa descrevendo que estava no intraoperatório e o saco herniário está abaixo do ligamento inguinal, medial à veia femoral, isso aí vai chamar atenção para hérnias femorais e acima, hérnias inguinais. Também ali no exame físico de superficialidade do paciente dá para a gente já acreditar se essa hérnia pode ser femoral ou inguinal, apenas ali traçando aquela linha que eu falei para vocês. Da crista ilíaca anterosuperior até a região púbica, a gente tem basicamente ali a topografia superficial do ligamento inguinal. E se a gente vem aqui, palpa a borda lateral do reto abdominal e avalia os vasos epigástricos inferiores, a gente está falando de umas regiões muito importantes aqui que podem acontecer as hérnias, tá certo? Uma delas, por exemplo, abaixo ali do ligamento eu já falei, são as hérnias femorais ou crurais. Mas se eu estou falando de hérnias acima do ligamento inguinal, mas lateral aos vasos epigástricos inferiores, eu estou falando das hérnias inguinais do tipo indireta. Então, primeiro conceito, se eu tenho hérnias lateralmente aos vasos epigástricos inferiores, essa hérnia é do tipo indireta, que é a mais comum.
E olha só, e esse triângulo aqui formado entre o reto abdominal, os vasos epigástricos inferiores e o ligamento inguinal, ele é o triângulo de Hasselbalch e é onde tem fragilidade aponeurótica posterior ali da fáscia transversalis e a gente tem hérnia inguinal do tipo direta. Só para recapitular, hérnia inguinal mais comum é a hérnia indireta, que é mais comum na infância e se pronuncia lá pelo anel inguinal interno e ela se topografa ali lateralmente aos vasos epigástricos. Isso aqui é uma frasezinha bem bacana ali para a gente revisar os principais conceitos ali dessa questão que a gente trouxe. Mas pode cair de uma maneira não mais como cirurgia aberta, né? Então faz sentido a gente pegar a visão laparoscópica também. Então quero que vocês olhem como se estivessem olhando aqui para o lado direito da região inguinal, que é essa região aqui. Então para cá estou falando da região direita, lateral. Para cá tá ficando o pubis do paciente, a bexiga dele tá para cá. Beleza? Então eu estou olhando essa região de dentro, tá bom? Então, ó, primeiro conceito, o trato iliopúbico é basicamente a versão do ligamento inguinal, só que na visão videolaparoscópica. Então, se eu traço uma linha entre a síntese púbica e a crista ilíaca anterosuperior, eu tenho aqui o trato iliopúbico, ou então como se fosse ali a topografia do ligamento inguinal, só que na visão interna, tá? Na visão posterior, na visão videolaparoscópica. Olha só quem está aqui em cima, muito nítido nessa imagem, são os vasos epigástricos. Aqui está o deferente, tá? Ou os vasos deferenciais ali, é o deferente, e aqui os vasos espermáticos. Esse Y invertido formado por aqui é importantíssimo para a gente topografar os triângulos, os 5 triângulos da visão videolaparoscópica. Quando a gente tem essa linha do trato iliopúbico ou do ligamento inguinal, vamos dizer assim, a gente divide ali a região anterior da posterior. Anteriormente à linha do trato iliopúbico e medialmente aos vasos epigástricos, aqui eu tenho um triângulo que vai formar hérnias do tipo direta. Lateralmente aos vasos epigástricos, hérnia do tipo indireta. Já quando eu venho aqui para baixo, eu tenho áreas perigosas e eu tenho também o triângulo das hérnias femorais. Como que eu vejo isso? A região femoral é justamente essa região logo abaixo da região das hérnias diretas, tá? Ela se localiza medialmente ao deferente. Então essa aqui é o triângulo o triângulo femoral, beleza? E aqui no meio é onde eu tenho muito perigo, porque eu posso pegar a ilíaca externa, tá? Então aqui é o triângulo Dunn, perigoso, sangramento. A gente tem vasos importantes. E aqui o triângulo da dor, lateralmente aos vasos espermáticos e abaixo ali do trato iliopúbico ou do ligamento inguinal. Tudo que eu falei agora em imagens, os triângulos bem delimitados aqui, pode ser uma aposta ali na prova da FAMERP de uma questão mais puxada, até porque na enfermaria vem se fazendo ali muitas hérnias videolaparoscópicas. Já caiu, e não custa a gente lembrar, a classificação de Nihus. Lembra que tipo 1 é uma hérnia indireta com um anel profundo normal, até 2 centímetros. Tipo 2 ainda é indireta, mas eu já tenho um alargamento acima de 2 centímetros do anel inguinal. Tipo 3 é quando eu já tenho defeito na parede posterior. 3A seria direta, 3B indireta, 3C femoral e se eu pensar em recidiva eu falaria no D, só que recidivada é um outro tipo, é o tipo 4. Então se eu estou falando em hérnia recidivada, aqui ó, tipo 4, eu tenho 4A direta, 4B indireta, 4C femoral e 4D na realidade mista, não recidivada, tá? Então só recapitulando aqui, tipo 4 é se eu tenho recidiva, A direta, B indireta, C femoral e D mista, tá? Tem tanto indireta quanto direta, fechou? Em relação às técnicas cirúrgicas ali de tratamento das hérnias, a gente tem a mais comum, né, a Lichtenstein, que é uma técnica anterior, que é livre de tensão, então eu coloco tela, beleza? Eu tenho a técnica de Shouldice, que eu não coloco tela, então ela é mais tensa, eu faço o imbricamento de múltiplas camadas musculares. Eu tenho para tratamento das hérnias femorais, eu faço a sutura lá no ligamento de Cooper, é uma técnica denominada McVeigh, tá? Para tratar a hérnia femoral, a primeira linha é o plug femoral, tá? Hoje a gente coloca essa tela, que é um plugzinho, mas pode cair a possibilidade ali do McVeigh como um tratamento também, que é livre de tela, beleza? A gente faz uma sutura. Bassine é quando eu faço a sutura no tendão conjunto lá no ligamento inguinal. E eu tenho o Rives Stopar, que eu coloco uma tela gigante em posição pré-peritoneal no espaço de Retzius. E eu vou tratar hérnias inguinais bilaterais. E as abordagens posteriores videolaparoscópicas, eu tenho TAP, que eu entro no abdômen por via intraperitoneal, né? Então é transabdominal, mas eu coloco a tela no espaço pré-peritoneal, beleza? Então TAP. E TEP, eu faço toda a abordagem no espaço extraperitoneal. Faz sentido a gente revisar também as hérnias especiais,
Amian é quando eu tenho apêndice na hérnia inguinal. Garangueô é quando eu tenho apêndice na hérnia femoral, tá certo? Hérnia de Littré é quando eu tenho divertículo de Meckel no saco herniário. Hérnia de Richter é quando eu tenho pinçamento da borda antimesentérica. Hérnia de Greenfield é uma hérnia lombar superior, enquanto a lombar inferior é a hérnia de Petit. E a hérnia de Spiegel, que pode cair uma questão conceitual, é uma hérnia que se pronuncia ali na linha semilunar sobre a linha arqueada de Douglas. Beleza? Pode ser que seja uma questão interessante aqui. Mas um quadro mais clássico ainda é chegar uma hérnia no pronto-socorro, né, na região íngua-crural. E aí a primeira questão que a gente tem que avaliar é se a hérnia se reduz ou não. Porque se ela reduz tranquilo, sozinha, né, reduz espontaneamente, eu vou tratar eletivamente esse paciente, beleza? Agora, se ela não se reduz, eu ou posso estar lidando com uma hérnia encarcerada ou uma hérnia estrangulada. Hérnia encarcerada é quando ela vai e não volta, mas eu ainda não tenho indícios de sofrimento de alça, e hérnia estrangulada é quando eu tenho indício de sofrimento de alça. As duas opções eu não vou reduzir, tá? Se encarcerou, eu vou operar de urgência esse paciente. E quando eu estou lidando com uma hérnia que teve sofrimento de alça, como por exemplo essa aqui, ficou mais de 6 horas encarcerada, tem hiperemia de parede, né, tem peritonite ali, o paciente está obstruído, tudo isso, qual que seria a via de abordagem nesse processo? Aberta, tá? A gente vai indicar a ingnotomia e eu só vou indicar laparotomia exploradora nesse paciente se eu tiver um paciente que tem peritonite difusa, ou seja, essa alça pode ter perfurado em algum momento, ou se esse conteúdo ali de alça que estava em sofrimento acabou se reduzindo. Às vezes pode acontecer ali de um paciente que estava com a hérnia estrangulada e aí fez a sedação e o conteúdo entrou na cavidade, aí eu tenho que fazer a laparotomia. Falando agora nas complicações, eu posso ter as complicações de lesões nervosas, né, que são diferentes do reparo aberto do reparo videolaparoscópico. No reparo aberto, a gente pode ter lesão no ilho hipogastro, no nervo ilho inguinal, no ramo genital do nervo gênito femoral. Já na abordagem posterior, né, na abordagem videolaparoscópica, a gente pode ter lesão no nervo cutâneo femoral lateral ou no ramo femoral do nervo gênito femoral. Cada um vai ter um sintoma, interessante dar uma olhada, porque se cair uma questão um pouquinho mais aprofundada, pode ser interessante aqui pra gente. Uma outra complicação é a orquite isquêmica, que nada mais é que uma trombose lá do plexo venoso pampiniforme, né? Isso vai levar uma congestão do testículo, vai gerar uma isquemia e uma atrofia testicular sequenciada, crônica. Uma outra possibilidade de complicação seria uma infecção de ferida operatória. Lembrar ali que muitos serviços indicam antibiótico profilaxia quando eu vou operar uma hérnia eletiva em que eu vou aplicar uma tela, beleza? E se eu tiver infecção e se essa infecção for profunda, além de fazer o uso de antibiótico, eu vou ter que fazer a retirada dessa tela. Uma outra complicação seria a recidiva herniária, que a gente tem vários fatores de risco, né? Fatores técnicos, então, uma tensão excessiva no reparo, tamanho inadequado da tela, não fechei o anel inguinal do paciente, pode ter fatores intrínsecos, né? O paciente com uma pressão intraabdominal cronicamente elevada, então o paciente que tem uma tosse crônica também, uma obesidade, tudo isso influencia. Pode ser decorrente de uma complicação como uma infecção de ferida operatória, o paciente que tem uma disfunção ali do colágeno, de cicatrização. Para as recidivas herniárias, eu vou tratar com cirurgia e vou manejar o fator de risco. E a intenção aqui sempre é operar com uma técnica cirúrgica oposta à anteriormente realizada. Ou seja, um exemplo bacana aqui. Se antes foi operado com videolaparoscopia, agora recidivou, agora eu vou indicar a Liechtenstein, que é uma abordagem anterior. Se antes tinha sido operado com via anterior, agora eu vou indicar uma via posterior, lembrando sempre de avaliar as contraindicações. Hérnia acabou. Vamos dar uma olhada numa questão exemplo da FAMERP de 2024 para ver como que foi ali a composição da questão. A gente tem aqui um homem de 89 anos, portador de Alzheimer, que foi trazido por familiares ao pronto atendimento de cirurgia do hospital de base devido à agitação psicomotora e constipação intestinal há 3 dias. Além da diminuição das eliminações de flatos e vômitos semelhantes a fezes líquidas a 1 dia. Então esse paciente está obstruído, né? Ao exame físico apresenta assim, irregular estado geral, está agitado, pouco colaborativo, desidratado, com o abdômen distendido, hipertimpânico à percussão, difusamente doloroso à palpação e sem sinais de peritonite. Nota-se ainda aumento do volume da região inguinal à direita, com presença de massa endurecida no local. Então ele está te falando que tem um abaulamento ali, tem uma hérnia inguinal à direita e é uma hérnia que está endurada, né? Então começa a favor até de estrangulamento ali, né? Mas não tem sinais flogísticos. E a gente tem um paciente que está obstruído de 89 anos.
foi feito um raio de abdômen agudo, que mostra a distensão difusa de alças de Delgado com presença de níveis hidroaéreos. Foi indicada então uma ignotomia exploradora, sendo observado o saco herniário pronunciando abaixo do ligamento inguinal e medial à topografia da veia femoral direita, contendo moderada quantidade de líquido citrino em seu interior, além de segmento de alça de Delgado hiperemiada, mas sem perfuração ou pontos de necrose. A banca quis saber ali qual que é o diagnóstico etiológico do quadro obstrutivo apresentado. Pessoal, ficou tranquilo agora com essa revisão, né? A gente está lidando com uma hérnia abaixo do ligamento inguinal, então é uma hérnia encarcerada, tá certo? Então a gente não tem ali a gente tem um pouquinho de hiperemia, um pouquinho de edema, mas a gente não tem isquemia intestinal, tá? Ficaria muito na dúvida se a banca colocasse a hérnia femoral estrangulada ali, porque fica ali meio borderline, mas a FAMERP não quis entrar nesse mérito, mas abaixo do ligamento inguinal é sim hérnia femoral, então a gente tem que ficar muito esperto com isso, lembrar aí dessa relação anatômica. Fechou? Então bora para hemorragia digestiva alta. Lembrar que na hemorragia digestiva alta, o que mais pode cair e aparecer na FAMERP é o manejo, tá? O manejo desse paciente tem que seguir o ABCD, tá? A estabilização clínica desse paciente. E depois, lá no C, a gente lembrar de avaliar bem a questão do choque que esse paciente está enfrentando, sendo que a principal causa é um choque hemorrágico, ele está sangrando, né? E é bem queridinho ali da prova que você saiba estimar uma perda volêmica a partir dos sinais vitais desse paciente e saber ali quais são as indicações de transfusão. Lembrar sempre em deixar o paciente em jejum, entrar com omeprazol 80 mg EV em bolos e depois manter 40 mg de 12 em 12 horas. E se esse paciente for hepatopata, tiver ali algum sinal sugestivo de um sangramento varicoso, a gente tem que entrar também com octreotide ou terlipressina e fazer antibiótico profilaxia para peritonite bacteriana secundária ali, beleza? Lembrar ali da estimativa de perda volêmica, que já foi alvo de questão na prova da FAMERP. Então a gente tem aquelas classes de choques, muito semelhante ali à classificação de choque hipovolêmico hemorrágico do ATLS da 9ª edição, né? Porque na 10ª edição eles tiraram valores. Aqui a gente tem a divisão principal ali em frequência cardíaca e pressão arterial do paciente. A gente começa a ter hipotensão a partir do choque grau 3, tá? E a partir de 140 de frequência cardíaca eu já tenho um choque grau 4. Importante saber que nessa classificação a gente tem a estimativa do quanto de sangue esse paciente perdeu e qual que seria mais ou menos uma conduta adequada, tá? O paciente chocado em grau 4, ele já perdeu mais de 2.000 ml de sangue. Isso corresponde a aproximadamente 40% de perda volêmica. Então, se a partir de 140 de frequência cardíaca e está hipotência, choque grau 4, lembrar de 4, 40%. 3, 30%, tá? E aí o 2 a gente esquece porque muda um pouquinho, tá? Então, classe 3 perdeu 30% de sangue, classe 4 perdeu 40% de sangue. Lembrar que a partir do 3 eu já tenho hipotensão e o 4 é quando a frequência passa a partir de 140. Quando que eu vou transfundir hemácias para esse paciente? Se eu tenho choques, grau 3 ou 4, se eu tenho um sangramento ativo não contido, né? Se eu tenho um paciente com HB abaixo de 7, ou se tiver abaixo de 9, se for um paciente com alto risco cardiovascular. Eu vou passar plaqueta, se eu tiver plaqueta abaixo de 50.000, eu vou passar plasma se o INR desse paciente estiver acima de 1,5 a 2. Lembrar que até 2,5 eu posso fazer a endoscopia antes de corrigir o plasma. É claro que eu já peço plasma, mas não dá para o endoscopista dar migué para a gente falando, não, vamos corrigir primeiro antes de fazer endoscopia. Não, dá para ser feita a endoscopia enquanto a gente está fazendo essa correção, a não ser que o INR esteja muito alargado, acima de 2,5. Lembrar que não há benefício aqui na hemorragia digestiva alta para transamin. Classificações que já apareceram principalmente nas provas de R+, da FAMERP, mas não custa a gente dar uma lembrada. Glasgow Blatchford, Score de Rocal e a mais clássica do acesso direto, a Forrest. Vamos dar uma pincelada em cada uma delas. Em relação a Glasgow Blatchford, ela ajuda a gente a predizer a necessidade de eu indicar uma endoscopia lá na urgência. Então, chegou um paciente com hemorragia digestiva alta. Será que esse paciente, eu preciso de uma endoscopia agora? É justamente para isso que serve Glasgow Blatchford. E também ela ajuda a predizer a mortalidade desse paciente ao longo da internação. Ela vai levar em consideração parâmetros laboratoriais e clínicos, que são HB sérico,
frequência cardíaca, pressão arterial sistólica, ureia e disfunção hepática cardíaca prévia. Isso daí faz parte ali da análise clínica. E também se teve melena ou síncope. Aqui, para vocês darem uma olhada na tabela, não faz sentido vocês decorarem, tá certo? Tem processo direto, não é necessário, mas talvez é importante a gente saber os fatores que são analisados e lembrar que se eu tenho uma pontuação igual a 0, eu não preciso fazer uma endoscopia na urgência. Eu posso dar alta e fazer endoscopia ambulatorialmente. Mas se eu tenho alguma pontuação, eu vou ter que internar e fazer endoscopia na urgência. E se a partir de 6 pontos ali, 50% dos pacientes podem morrer por conta da hemorragia digestiva alta durante a internação. Então, Glasgow Platform foi. Agora vamos para o score de Rocal, que é um score que ajuda a predizer a mortalidade dos pacientes com hemorragia digestiva alta. Tem 2 etapas, ela é realizada antes da endoscopia e após a endoscopia. Antes da endoscopia, a gente leva em consideração a idade, se tem alteração hemodinâmica ou não, frequência cardíaca, pressão arterial sistólica, se tem comorbidade, se tem insuficiência cardíaca, se tem um câncer, uma neoplasia ou uma insuficiência renal. Tudo isso a gente pontua antes da endoscopia e depois a gente faz a endoscopia e com a análise da endoscopia a gente termina de pontuar. Se a soma dos 2 pontos passou de 8, a mortalidade ultrapassa 40%. Lembrar também de trazer conceitos ali em relação à classificação de Forrest, que é a mais comum das provas de acesso direto, então não dá para ir para a prova sem saber. É uma classificação que vai estimar o risco de sangramento e ela vai dizer para a gente, depois das suas atualizações, qual que seria a melhor conduta, tá? Lembrando que Forrest 1 é quando eu tenho um sangramento que está ativo. 1A é quando eu tenho um sangramento em jato, ou seja, arterial, e aí se eu não tratar, 100% das vezes vai ressangrar. 1B é quando eu tenho um coto vascular com sangramento em babação, então eu estou falando de sangramento venoso. Então se eu não tratar, o ressangramento é em torno de 80%. Ambos a gente vai indicar terapia combinada, né? Então vou colocar o hemoclip e eu vou fazer a adrenalina, beleza? Forrest 2 é quando sangrou muito recentemente. 2A é que eu vejo o coto, 2B é que eu tenho um coágulo firmemente aderido ali e 2C é quando eu tenho hematina, tá? 2A, geralmente eu vou indicar terapia combinada, beleza? 2B, existem 2 possibilidades de conduta, ou tirar o coágulo e tratar conforme ali a nova classificação, ou eu deixo quieto, não faço terapia combinada, mas eu deixo o paciente com inibidor de bomba de prótons em dose plena, beleza? Em relação ao Forrest 3, é que não tem sinais de sangramento recente, eu tenho úlceras com fibrina clara. A chance de ressangramento é abaixo de 3% e aí eu posso dar alta com inibidor de bomba de prótons se o paciente estiver bem, beleza? Então, vamos trazer uma questão aí de hemorragia digestiva para a gente ver como que foi cobrado ali na prova da FAMERP. A gente tem aqui um homem de 30 anos, etilista e tabagista ativo, que refere episódio de hematêmese há aproximadamente 4 horas. Nega dor abdominal e alterações do hábito intestinal. Apresenta-se em irregular estado geral, sonolento, descorado, com abdômen discretamente doloroso, a palpação profunda do epigastro, sem sinais de peritonite, DB negativo. Realizado toque retal que é positivo para melena. Esse paciente está com contexto de hemorragia digestiva alta. Perceba aqui que a banca ela descreve de uma forma muito bem feita, né? Bem clássica, os quadros clínicos ali. Ela traz ali uma frequência cardíaca de 140, né? Então lembra lá da classificação? Então já bateu 140 e o paciente está hipotenso e saturando 93%. O que a FAMERP quis saber com essa prova, com essa questão? Para a gente assinalar a alternativa que indica o grau de choque hipovolêmico apresentado pelo paciente e a perda sanguínea estimada, assim como a conduta inicial mais adequada. Pessoal, a gente tem um paciente que está chocado com a frequência de 140. Quando a gente vai lá na classificação, a gente tem que lembrar que é um choque grau 4, né? E a letra A está muito boa, porque ela fala que realmente um choque hipovolêmico grau 4, estimativa de sangramento 40% ou mais, e aí está indicado reposição volêmica com solução cristalóide e sangue, além da administração endovenosa de IBP em dose alta. Alternativa perfeita. Vamos ver o que fala a B. A B já começa errando falando que classe 3. 3 seria se a frequência fosse até 140. Chegou em 140 num paciente hipotenso, choque grau 4.
A letra C vem falando também classe 3. A letra D fala que é classe 4, acertou, com perda cerca de 40%, sendo necessária a realização da endoscopia digestiva alta de emergência, seguido da administração endovenosa da dose de ataque de omeprazol 80. Pessoal, a gente já vai atacar com omeprazol de cara esse paciente, a gente não vai esperar fazer endoscopia para fazer o omeprazol. Esse é um conceito interessante aqui para a gente revisar. Só para a gente voltar, a gente está lidando com um paciente que está sonolento, taquicárdico, já chegando em 140 e está hipotenso. Quando a gente olha na tabela, faz todo sentido a gente pensar em grau 4 e a letra A é o que responde muito bem a nossa questão. Viram que a prova traz um quadro bem descrito ali, né? Como se você estivesse atendendo muito bem o paciente e pergunta algumas questões mais conceituais e também de condução ali do caso. Beleza? Então fechou? Vamos agora para trauma, começando com trauma cervical. Primeiro ponto interessante ali, importante para a gente lembrar, é a classificação em zonas do trauma cervical, tá? Lembra que a zona no trauma cervical, ela vem de baixo para cima, então aqui da região ali do manúbrio até a cartilagem cricoide, a gente tem a zona 1, zona 2 está da cricoide até o ângulo da mandíbula e acima do ângulo da mandíbula a gente tem a zona 3. Via aérea, chegou o paciente com via aérea impérvia, insuficiência respiratória, eu vou indicar via aérea definitiva. Mas existem algumas situações em que eu tenho paciente que ainda não está com a via aérea obstruída ou impérvia, mas eu tenho um risco elevado dela se tornar. E esse aqui é um compilado dessas situações. Então, se eu tenho um paciente com rouquidão, respiração ruidosa, tem estridor, hematoma em expansão, sopro ou frêmito, dor para deglutir saliva, hemoptise, enfisema subcutâneo, tudo isso aqui eu tenho uma via aérea com risco de ficar impérvia. Isso também é indicação de uma via aérea definitiva e a intubação é a preferência. E quando que eu posso indicar a cricotireoidostomia cirúrgica? Principalmente se eu tiver falha na intubação orotraqueal, tá? Então, assim, quando a gente vai nos guidelines, quando a gente analisa o ATLS, mesmo um paciente ali com trauma de face importante, a ideia é que um profissional experiente analise a intubação, tá? Tem que ter uma pré-oxigenação boa e ele vai analisar a intubação. Se for possível, eu posso intubar, beleza? Mas aí na falha eu indico a crico. Mas quando eu não posso indicar crico? Em crianças e pacientes que tiverem fraturas de laringe. Porque não adianta, tá? A altura é incompatível. Aí nesse caso eu vou acabar indicando a traqueostomia. Beleza? Não conseguir intubar um paciente com fratura de laringe é traqueostomia, não é crico. E eu vou indicar traqueostomia também nas crianças, que eu não posso fazer crico, né? Abaixo de 12 anos ali em que eu não consegui intubação, tá? Uma outra situação que a traqueostomia pode entrar como uma indicação ali no contexto de trauma, que é exceção, viu? Raramente a gente vai indicar traqueostomia. É quando eu tiver um paciente com lacerações abertas, né? Tá muito feio ali o pescoço, tem uma secção parcial ou total da laringe ou a traqueia desse paciente. Então, seccionou, aí eu vou basicamente fazer uma traqueostomia, passar o tubo ali pelaquela secção, beleza? Em relação agora, falando do fluxograma de atendimento do trauma cervical penetrante, uma aposta grande aí para a nossa prova da FAMERP. Se penetrou o platisma, é porque existe a possibilidade de lesões orgânicas cervicais. Se o paciente está instável, beleza, não tem discussão, eu vou encaminhar esse paciente para cervicotomia exploradora. Mas se ele estiver estável, não está instável, eu vou analisar, tem lesão óbvia, tem hemorragia, tem hematoma em expansão ou pulsátil, está vazando ar pela ferida, tem enfisema subcutâneo, tem tudo isso? Alguma coisa disso? Putz, é óbvio que lesou algum órgão ali na região cervical, então sim, eu vou indicar a cervicotomia exploradora. Mas se eu não tenho lesão óbvia aqui, lembrar que enfisema subcutâneo progressivo, cuidado com esse pega aí, né? Não tem lesão óbvia, eu vou estudar com exames complementares. Eu vou analisar as três possibilidades: lesões vasculares, certo? Lesões de via aérea e lesões do trato digestivo, o esôfago. E quais são esses exames? Para análise de lesões vasculares, angiotomografia é o principal, ultrassom Doppler seria uma segunda linha. Para analisar ali a questão da via aérea superior, laringo com broncoscopia, e para analisar ali o esôfago, seria uma endoscopia digestiva alta ou um esofagograma, caso eu não tenha essa disponibilidade, que é raro ali num contexto, principalmente pensando ali na banca da FAMERP. Fechou o trauma cervical? Então vamos para trauma torácico, falando inicialmente de pneumotórax simples,
Galerinha, o diagnóstico do pneumotórax simples é por imagem, tá? A clínica do pneumotórax hipertensivo. A análise de imagem, a gente tem que saber identificar que existe uma diferença do limite do parênquima pulmonar para pleura parietal. Tá vendo essa diferença? Aqui tá preto, não tem trama ali, eu tô lidando com pneumotórax. A mesma imagem, agora só que na tomografia. Aqui no ápice à esquerda a gente vê ar, aqui vê ar. Na hora de avaliar, por exemplo, qual que é o tamanho desse pneumotórax, a gente vai calcular a distância da pleura parietal para a pleura visceral e ver aqui. Será que esse pneumotórax é muito grande? Será que vale a pena drenar mesmo no assintomático? Então é essa distância que a gente vai considerar e analisar. Aqui é a mesma imagem, só que no corte transversal. FAMERP não gosta muito de imagem, mas por desencargo de consciência a gente trouxe aqui. Uma outra imagem importante é o EFESH, né? Que a gente vai analisar o sinal da praia, a areia da praia e ondas de mar, né? Aqui a gente vê bem aqui de uma forma mais interessante. Se eu tenho esse sinal, praia, onda de mar é uma coisa boa, então eu estou lidando com o EFESH normal. Já se eu vejo um código de barras, eu tenho que sair correndo, é uma coisa ruim, né? Um sinal da estratosfera, o código de barras é alterado, aqui eu tenho pneumotórax. Beleza? Em relação ao tratamento, se eu tenho um pneumotórax simples, se ele for sintomático, já era, eu vou drenar esse tórax em selo d'água. E aí, se for só pneumotórax, não tiver hemotórax, eu vou priorizar drenos mais finos, como o pigtail. Já começa a ficar mais profundo a discussão aqui. Se eu tenho um pneumotórax simples, né, o paciente está super bem e ele é assintomático, e aí eu vou avaliar se eu tenho indicação de drenagem nesse pneumotórax assintomático simples, que são, se esse paciente vai precisar de um transporte prolongado ou um transporte aéreo, né, com risco de aumentar esse pneumotórax, se eu tenho ali um aumento do pneumotórax em imagens seriadas, eu vou drenar também. Se esse pneumotórax acomete acima de 20% do campo pulmonar, ou acomete acima de 2,5 centímetros naquela distância entre as pleuras, seja na tomografia ou no raio-x, eu vou drenar. Se esse pneumotórax vem acompanhado de um hemotórax acima de 300 ml, eu vou drenar também. E o que é o conceito de pneumotórax oculto que já caiu na prova da FAMERP? É quando ele não é visível no raio-x, mas é detectado na tomo, tá? Então, eu atendi o paciente, ele foi para a tomografia e aí sim eu vi o pneumotórax, mas naquele raio da avaliação primária, né, que é o raio cervical, tórax e bacia, eu não identifiquei esse pneumotórax, mas aí quando foi para tomo, eu identifiquei. Então é pneumotórax oculto. É recente, trazido assim nos estudos muito novos, né, é a indicação de antibiótico profilaxia num paciente que recebeu alguma drenagem torácica num contexto de trauma. Tive que drenar esse tórax, eu vou fazer antibiótico profilaxia, beleza? Isso aí diminui o risco de empiema a longo prazo. E quando que eu tiro esse dreno? Eu vou tirar se o débito for menor que 100 a 200, tá? Varia muito nas fontes ali, mas eu tô com débito baixo. Radiografia já foi feita e mostrou expansão pulmonar. Eu tenho no mínimo 24 horas sem evidência de escape de ar pelo dreno, ou seja, não tem fístula. Aí sim eu posso tirar esse dreno. Lembrando que a oscilação é esperada, significa que o dreno está na cavidade pleural. Só não pode ter escape, ou seja, borbulhamento. Tá? Pneumotórax já foi, vamos para hemotórax. Lembrar que pode acontecer hemotórax se eu tiver ruptura da aorta, ruptura miocárdica, lesões hilares, lesões de parênquima pulmonar. O diagnóstico é feito por imagem, seja um raio-x ou um EFESH. Aqui tem um exemplo de um raio-x que parece muito um derrame pleural e aqui um exemplo de um EFESH. Temos o diafragma, cavidade abdominal e aqui, ó, coágulo, hematoma, aqui a gente tem hemotórax e aqui o parênquima pulmonar pouco expandido. Como que eu vou manejar? Eu vou indicar dreno de tórax, aí já é um dreno mais calibroso, acima de 28 frentes, se eu tiver um hemotórax acima de 300 a 500 ml, tá certo? E eu vou indicar toracotomia exploradora ali de emergência ou de urgência em sala ali, se eu tiver um hemotórax maciço, que é por conceito, por definição, quando eu tenho uma drenagem imediata acima de a partir de 20 ml por quilo, ou seja, mais ou menos 1.500 ml na drenagem. Saiu isso tudo, eu já classifico como maciço e eu vou indicar toracotomia, lembrando que essa toracotomia é uma toracotomia de urgência, é emergencial, né? Mas ela não é a de reanimação, tá certo? E aí, esses pacientes, se persistirem ali, drenou pouco, saiu 500 ml, mas se persistiu saindo acima de 200 a 300 ml por hora nas primeiras 2 a 4 horas,
Beleza, não sangrou muito de imediato, mas tem algum sangramento importante. Ele também é classificado em hemotórax maciço, está indicada a toracotomia. E uma outra indicação, que é a mais verdadeira, é a instabilidade hemodinâmica. Então, o paciente tem hemotórax e está instável, está indicada a toracotomia. Lembrar aí de um conceito também, é que se eu não limpar esses coágulos, esse sangramento, não drenar aquele hemotórax, existe um risco de infecção. E aí, se eu tiver um hemotórax ali retido, que não foi bem drenado, até tem um dreno, mas ficou ali parado, eu vou indicar VATS, que eu vou entrar na toracoscopia e limpar aquele coágulo, aquele sangue retido, que é o hemotórax retido, beleza? Algumas bancas adoram esse conceito, por isso que a gente trouxe aqui para vocês. Falando agora de contusão pulmonar, lembrando ali que ela acontece quando eu tenho traumas contusos de alta energia, resultando em uma desigualdade ali da ventilação-perfusão e vou reduzir a complacência pulmonar. Então ele não consegue expandir muito bem, não consegue trazer trocas justamente por lesões alveolares, Geralmente se desenvolve ali no primeiro dia do trauma, mas pode perdurar um tempinho a mais, tá? O paciente começa com uma clínica tranquila e pode piorar muito, pode simular uma pneumonia, o paciente pode entrar inclusive em insuficiência respiratória. Eu vou manejar esse paciente controlando a dor para ele poder expandir bem e evitar telectasias. Vou indicar fisioterapia e higiene pulmonar nesse paciente e, se for necessário, suporte ventilatório. E o mais importante é o monitorizar complicações como a pneumonia secundária ali àquela contusão pulmonar. Em relação a tórax instável, por definição, é quando eu tenho fratura de duas costelas adjacentes em 2 ou mais lugares, e aí isso vai gerar ali um desbalanço da caixa torácica. Uma outra possibilidade é quando eu já tenho uma separação de um segmento costocondral. Então, quando o paciente inspira o ar, ele puxa o ar, a cavidade torácica da região do tórax instável afunda. Então ele tenta entrar o ar na região alveolar à direita e não é possível justamente por esse desbalanço do tórax, por isso que é chamado tórax instável e por definição tem que entrar nessas fraturas. E como que eu vou manejar? Muito similar ali ao manejo da contusão pulmonar, até porque se eu tive fratura de costela, eu tive muito provavelmente uma contusão pulmonar, então eu vou tratar da mesma forma. Mas, se o paciente tiver, por exemplo, ali, numa situação de exceção, que não foi tratado muito bem com a analgesia, foi otimizada a analgesia ao máximo, fisioterapia, e o paciente continua ali hipoxêmico, com dor intensa, não consegue expandir bem, ventilar bem, pode complicar, aí eu vou indicar a fixação cirúrgica de arcos costais. Então essa é uma conduta de exceção, tá? Na refratariedade de um tratamento clínico, mas ela pode ser indicável. Fechando o trauma torácico, vamos entrar em toracotomia de reanimação. Essa sim é a toracotomia em sala de trauma. Lembra que eu posso ter uma parada cardiorrespiratória no trauma por conta de uma hipoxemia, por um pneumotórax hipertensivo, por uma hipovolemia ou por uma lesão cardíaca. E quando que eu vou indicar uma toracotomia de reanimação? São várias as possibilidades, mas a indicação mais clássica é se eu tenho um paciente que sofreu uma PCR em até 15 minutos, então a PCR, uma parada cardiorrespiratória recente, decorrida ali, consequente de um ferimento penetrante no tórax, e esse paciente teve sinais de vida, então resposta pupilar, respiração espontânea, pulso carotídeo, pressão arterial palpável, movimentos de membros, atividade elétrica cardíaca, aconteceu algum sinal de vida, numa PCR recente, um ferimento penetrante no tórax, está muito bem indicada a toracotomia de reanimação. Esses são os pacientes que mais se beneficiam dessa conduta. Lembrando que a conduta cirúrgica é uma toracotomia anterolateral esquerda, em que eu vou abrir a pleura parietal posterior, eu vou dar de frente aqui com o pericárdio, com o esôfago e com a aorta descendente. Aqui eu vou incisar o pericárdio desse paciente de uma forma longitudinal para eu não lesar o nervo frênico, eu vou acessar a cavidade, eu vou evacuar os coágulos, vou suturar em U a lesão cardíaca e eu não posso deixar de clampear a aorta descendente, justamente para eu fazer um shunt para o sangue, para a perfusão tecidual e para os órgãos mais vitais, beleza? Essa seria uma estratégia cirúrgica para isso aí. E para encerrar, que a gente está indo de cima para baixo ali num trauma, vamos falar de trauma de transição tóraco-abdominal. Lembrar dos limites ali da transição tóraco-abdominal. Anteriormente é o 4º espaço intercostal, lateralmente já é o 6º espaço,
Na região posterior, interessante aqui, o limite a borda da escápula, beleza? E inferiormente, os rebordos costais e ali o apêndice xifoide. Do lado esquerdo, a gente tem que lembrar que é uma região muito vulnerável, pensando em traumas penetrantes, tá? Tem proximidade com o baço e com o cólon descendente. Do lado direito, a gente tem um fígado protegendo. Então, a conduta num trauma penetrante na transição toracoabdominal vai variar se é do lado direito ou se é do lado esquerdo. Bom, chegou um paciente, eu fiz a avaliação primária dele e ele está estável com uma trauma de transição toracoabdominal. A laparoscopia é melhor que a tomografia, tá certo? E eu vou conduzir de acordo com a lesão encontrada, tá? Agora, se chega um paciente instável hemodinamicamente, eu vou fazer o EFESH. Putz, chegou um paciente, tem trauma de transição e ele está instável. Será que essa instabilidade vem do tórax ou vem do abdômen, tá? Então, a gente olha o EFESH. O EFESH é positivo no tórax e é negativo no abdômen, a causa do choque instável é do tórax, então está indicado uma toracotomia. Já num cenário oposto, né? Eu tenho um EFESH negativo no tórax e positivo no abdômen, laparotomia. Já se eu tenho positivo nos dois, aí eu vou drenar esse tórax. Se eu tiver hemotórax, aí geralmente não, aí eu vou começar pela toracotomia. Agora já se eu tiver um pneumotórax, aí eu começo pelo abdômen. Já falando ali de uma forma mais adequada ali num paciente que está estável, porque eu dei uma pulada aqui porque eu quero discutir melhor agora, tá certo? Chegou estável, eu vou fazer tomografia, né? Tórax, abdômen e pelve. O ferimento é à direita, no tórax não tem lesão ameaçadora e o abdômen também não tem lesão cirúrgica, eu posso tratar de uma forma conservadora. Então o paciente chegou super estável, não tem nenhum ferimento ameaçador no tórax, mesmo numa facada aqui do lado direito, e a lesão do fígado, é tudo tranquilo para ser tratado de uma forma conservadora, beleza, conservador. O fígado impede a herniação ali no diafragma do lado direito. Já se esse ferimento é do lado esquerdo e eu não tenho lesão ameaçadora no tórax, aí eu vou fazer uma laparoscopia, tá? Não tem jeito de eu tratar de uma forma conservadora um ferimento à esquerda. Então, se eu não tenho lesão no tórax, vai ter que fazer laparoscopia porque eu tenho risco de lesão diafragmática e hérnia traumática, além de risco ali de lesões do lado esquerdo abdominais. Se eu tenho ferimento à esquerda e eu tenho um tórax com lesões cirúrgicas, aí eu vou fazer o tratamento por via toracoscopia e também por laparoscopia. Lembrando que eu não posso entrar no tórax e entrar pro abdômen de uma forma transdiafragmática, senão é uma conduta. Então a gente faz os dois por risco de lesão de víscera oca abdominal. Então a gente não trata só o tórax, eu tenho que inspecionar a cavidade abdominal. E aí, o reparo ali na região da transição é cirúrgico, né? Pensando num trauma de diafragma, eu vou suturar com fio inabsorvível, beleza? Aqui temos uma imagem. Fechou? Então vamos para a última questão, falando agora de trauma, né? A gente tem um homem de 35 anos que apresentou uma queda de um andaime de aproximadamente 4 metros. Foi encaminhado a um hospital terciário nível 1 de trauma com colar cervical e prancha rígida. Lembrar que um conceito, a prancha rígida a gente tem que tirar, beleza? Assim que termina a avaliação primária, a gente tira a prancha rígida. Mas continuando. Encontra-se hemodinamicamente normal. Via aérea PERV Glasgow de 15, apresenta dor à palpação de arcos costais à direita, com a ausculta presente e diminuída bilateralmente. Sua saturação é 93. O médico assistente, baseado no mecanismo de trauma, resolve fazer uma toma de corpo inteiro e ele tá certo. Putz, caiu de 4 metros, né? Todas as tomografias são normais, exceto a toma de tórax, que evidenciou uma linha de pneumotórax que dista 4 centímetros da parede torácica interna à direita. Então eu tenho um paciente que está bem, um estado geral bem, e só foi identificado um pneumotórax na tomografia, né? Então, o que eu tenho que fazer? A gente tem que analisar a distância. 4 centímetros está acima de 2,5 centímetros, então está indicada a drenagem torácica, como a gente tinha discutido. Pessoal, muito conteúdo, bastante discussões ali. Fiquem atentos a todos os nossos eventos ali pré-prova. A gente vai ter o Pra Cima na FAMERP, porque eu trago outros temas para complementação, porque eu tenho certeza que a gente vai acertar muitas questões. Vocês vão arrebentar. Contem com a gente. Até o final. Tamo junto e boa prova.